Bom dia, filha amada do Pai. Para onde você está indo? Na Tailândia, a equipe de futebol juvenil Javalis Selvagens decidiu explorar uma caverna juntos. Uma hora depois, descobriram que a entrada da caverna inundara. A água os empurrou dia após dia até eles ficarem presos a mais de 4 quilômetros da entrada. Quando foram resgatados 2 semanas depois, muitos questionaram como eles se afastaram tanto. A resposta? Um passo de cada vez. É muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos e talvez para nós mesmas, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e implicações é mínima ou até mesmo inexistente. Esse viver o aqui e o agora, infelizmente, tem afetado muitas pessoas e não são poucos os crentes que seguem por esse caminho. O resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares. Segundo Samuel 12:7, a parte A do versículo diz: Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Natã confrontou Davi por matar Urias, seu soldado leal. Como um homem segundo o coração de Deus se tornou culpado de assassinato, você vai descobrir isso lá em 1 Samuel 13. Davi estava no lugar errado na hora errada. O exército de Israel tinha saído para a guerra, mas dessa vez o rei guerreiro havia resolvido ficar em Jerusalém. Do terraço de seu palácio, ele enxergou uma mulher muito bonita que estava se lavando. Um passo de cada vez. Davi não passou do zero ao assassinato numa única tarde. Suas escolhas o preparou para isso. Com o passar do tempo, quando uma má decisão se misturou a outras. Começou com um segundo olhar que se transformou num olhar lascivo. Ele abusou do seu poder real, mandando buscar Betseba. Depois tentou encobrir sua gravidez, chamando seu marido de volta para casa. Quando Urias se recusou a visitar sua esposa enquanto os seus companheiros lutavam, Davi decidiu pela morte dele. O pecado de Davi serve como um importante alerta de que ninguém está completamente imune aos efeitos da queda do homem. O pecado de Davi é também uma advertência à vigilância espiritual. É um lembrete de que, em um descuido, nossa natureza humana pode nos colocar numa situação terrível. Rendido aos seus instintos carnais, Davi ignorou a lei de Deus e quebrou vários de seus mandamentos. Ao olhar obstinadamente para a mulher de Urias, ele cobiçou aquilo que pertencia ao seu próximo. Ao mandar trazer Betseba com propósitos egoístas ao seu palácio, ele furtou o bem mais precioso do seu próximo. Por fim, ao se deitar com ela, Davi quebrou o mandamento do Senhor que proíbe o adultério. Davi não era um homem perfeito, ele era um pecador assim como nós, mas ele também era alguém temente a Deus e comprometido com sua vontade. Ele zelava pela palavra de Deus e procurava andar conforme seus mandamentos. Em sua penitência, Davi orava para que Deus perdoasse até mesmo aqueles pecados que ele nem sabia que tinha cometido. Você vê isso lá no Salmo 19:12. Mas como vimos, em certos momentos de sua vida, ele cometeu um pecado gravíssimo que lhe trouxe sérias consequências. A princípio, aparentemente, Davi ficou bem despreocupado. Ele conviveu em harmonia com seu pecado até que Deus o repreendeu através do profeta Natã. Inclusive, muito sabiamente, o profeta do Senhor tratou com Davi de modo a fazê-lo declarar espontaneamente qual deveria ser a punição por seu pecado. Após ouvir uma ilustração sobre um homem rico que se apropriou e matou a única cordeirinha de um homem pobre, Davi ficou irado e disse que aquele homem era digno de morte. Mas ao descobrir que aquele homem era uma figura sua, Davi entendeu o quão grave havia sido seu pecado. Ele cometeu adultério, assassinato, abusou de seu poder e agiu de forma corrupta. Davi confessou o seu pecado e se arrependeu profundamente. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. No entanto, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus não significaram a imunidade das consequências do pecado. Podemos não ser culpadas de assassinato ou de estar presas numa caverna por nossa própria culpa, porém nos movemos ou em direção a Jesus ou aos problemas. Os grandes problemas não se desenvolvem da noite para o dia, surgem gradualmente, um passo de cada vez. Com isso aprendemos que escolhas erradas
geram consequências trágicas. Você já parou para pensar que o que tem te levado a pecar pode ser as pequenas coisas que você acha que não tem nada a ver? Às vezes um comentário maldoso aqui pode te levar a uma grande queda. Às vezes uma amizade errada pode te levar a caminhos de perdição. Nos afastamos dos propósitos de Deus, um passo de cada vez. Tome cuidado com pequenas coisas que você faz que parecem inofensivas, pois pode ser elas que te conduzam para grandes quedas. Spurgeon dizia: pequenos pecados são como pequenos ladrões que abrem portas para os grandes. Depois de algum tempo, você descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Essa frase de William Shakespeare é um verdadeiro tratado sobre a condição humana. Ela resume bem este episódio triste da vida de Davi. A sua decisão por ceder à tentação quando deveria ter resistido, deixaria manchas irremovíveis em sua história de vida. Mas não é só isso. Sua história com Betseba nos mostra que até os mais valorosos dos homens, se não forem cuidadosos, são capazes de cometer os piores pecados. Mostra que as consequências de nossos atos são inevitáveis, mas também mostra que, por mais profundo que seja o lamaçal em que o pecador esteja mergulhado, o perdão de Deus pode alcançá-lo. Encoraje alguém hoje, querida, que está enfrentando dificuldades. Apresente o amor e a misericórdia de Deus a essa pessoa. Seja canal de bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus.